Olá, bem-vindas ao Ateliê Roberta Paciência. Continuando as nossas dicas para o Dia das Crianças, hoje a gente vai trabalhar com essa almofada gato, que na verdade eu vou usar ela como peso de porta. Então ela tá com, a gente vai pôr um saquinho de areia para ele ficar pesado e ficar como um peso de porta. E como a gente vai fazer para peso de porta, a gente vai encher com os nossos restinhos de costura. Se for para usar como almofada, dá para criança brincar, aí a gente enche com plumante. Vamos para a lista de material. Para fazer a nossa peça, vai pouquíssimo material. A gente vai usar 2 tecidinhos de 28 por 35 centímetros e manta fininha. Pode ser a acrilon, a mais fininha que vocês acharem. Sem resina, sem nada. Também de 28 por 35. Posiciono, manta, manta, tecido direito com direito. Tá? As duas camadinhas de manta, ó, manta, manta, tecido direito com direito. O molde eu vou disponibilizar, tá? No link do vídeo. Coloco o molde, risco toda a volta dele e vou costurar por sobre o risco. Já tá na medida certa para ser costurado. Para fazer o lacinho, se a gente for fazer uma gata, a gente põe um lacinho na cabeça. Eu uso um retalho de tecido de 12 por 14 e um retalhinho de manta de 14 por 6. Se for gata, a gente põe o lacinho na cabeça. Se for gato, a gente põe no pescoço, aí fica como se fosse uma gravatinha. Aí dá pra usar nos dois sentidos. O que eu já mostrei pra vocês tá com o laço na cabeça, que é esse aqui, ó. Aí, teoricamente, seria uma gatinha. O próximo eu vou fazer com um lacinho no pescoço, aí vira um gato, vira uma gravatinha borboleta. Um saquinho com areia, areia simples de construção, eu coloquei dentro de um saco plástico e envolvi com durex largo para ficar bem firme e não ter perigo do saco rasgar e começar a vazar areia com o tempo. E para encher, a gente vai usar os restinhos de costura. Todas as rebarbinhas que eu vou cortando, os excessos eu vou guardando nessa lata, que depois eu uso para esses tipos de trabalho. Então, para começar, a gente vai tá todo alfinetado o gato. Eu vou deixar uma abertura na parte de baixo, então eu começo a costurar mais aqui embaixo. Quando a gente vai costurar coisa que precisa de enchimento, de encher, eu diminuo bastante o ponto da máquina. No caso aqui da minha que é industrial, eu tô usando o tamanho 2 e não preciso costurar com uma velocidade muito alta. Eu uso uma velocidade média para eu ir controlando todas as curvas do meu, aqui no caso do nosso gato. Aí é só vir acompanhando por sobre a nossa marcação. Quando chega nas quinas, cheguei bem na pontinha da quina, viro a peça e continuo a costura. O ponto miúdo facilita fazer essas costuras curvas. Fiz toda a volta. Sempre que eu chego na quina, eu paro com a agulha dentro da costura para poder virar o trabalho. Ele fica num tamanho bom, que dá para usar tanto como almofada quanto peso de porta. Não fica nem muito grande, nem pequeno. Apesar que também quem quiser modificar o tamanho do molde, fica à vontade. É só uma sugestão. Aqui a entradinha do rabinho. Quando a curva é mais acentuada, a gente vai um pouquinho mais devagar para facilitar manter o desenho.
Cheguei aqui no final, na base, e lembrando que começa e termina com retrocesso, porque como é uma peça que a gente vai recortar a volta e virar ela pro direito, então a gente começa e termina com retrocesso. Como é uma peça cheia de curva, eu vou fazer o recorte com a tesoura de picote, que facilita acomodar as curvas, e não deixo uma base muito grande entre a costura e o corte. Eu deixo uma distância, ó, mais ou menos de meio centímetro da costura para onde eu recorto. Eu vou recortar toda a volta e volto com ele já recortado. Nessas partes aqui, ó, onde tem a entrada para fazer a divisão do pescoço, o rabinho e a orelha, mesmo eu tendo cortado com a tesoura de picote, eu venho nessas partes e dou pequenos piques. Uma tesoura que esteja com a pontinha bem afiada, pra gente conseguir fazer essa entrada. Só preciso tomar cuidado para não pegar a costura. Se pegar a costura, tem que voltar e costurar aquele pedacinho de novo, para não ter, porque senão na hora de encher ele vai abrir. Então, sempre tomo cuidado para não pegar a costura. Venho próximo, mas não pego a costura. Principalmente aqui no pescoço, ó, tem que vir um bem no meio. A gente abre os da lateral também. E aqui no rabinho, ó, ele vai bem lá dentro, então, aqui eu tenho que vir, mas não pegar a costura, só a lateral. Que é o detalhe do rabinho, a gente vai fazer quando vira. Para desvirar, eu vou pegar entre os dois tecidos, porque aí vai ficar essa manta. Por que que eu ponho essa manta? Como a gente vai encher com retalhos, se eu deixar só o tecido, fica aquelas ondulações, porque o retalho não dá o... não fica igual o plumante, que o plumante a gente consegue ir amassando e ele vai ficando lisinho. Então, a gente põe a manta para ele ficar com um aspecto liso, mesmo a gente usando o retalho no enchimento. Aí, eu viro, deixando os dois tecidos, o lado direito para fora. Como a manta é molinha, a gente consegue virar. Só que a hora que eu vou ajeitar, aí eu ajeito por entre as duas mantas. Dá um pouquinho de trabalho, porque ele é bem sinuoso, tem bastante curvinha, peças pra gente desvirar, mas dá certo. Acerta bem, se algum lado ficar repuxando, a gente volta e vê o que aconteceu do outro lado, para ele não ficar repuxando, ficar com as formas certas. Esse tecido aqui que eu tô usando, ele não amassa muito. Se for um tecido que amassa, aí é bom dar uma passada depois que fez essa parte, porque depois que a gente encher, fica mais difícil de passar. Embora a hora que enche, ele dá uma... ele estica, dá uma boa estruturada. Venho aqui entre as duas mantas com o cabo do pincel. A manta segura um pouquinho, mas a gente consegue ajeitar. Ajeito bem a orelha. Aqui é importante usar uma cor de linha que combine bem com o tecido, porque a gente vai fazer uma costura aqui. Para fazer essa divisão do rabo, a gente vai vir com uma costura aqui, ó, mais ou menos uns 5 centímetros. A gente vai costurar aqui, ó, para fazer o desenho do rabo. Começo com retrocesso, venho e termino com retrocesso, porque aí quando a gente encher, faz essa divisão aqui do rabicó. Mesmo ela não estando separado, que fica ruim de encher, às vezes o rabinho fica caindo, então a gente só faz a costura só para fazer essa divisão. Aí quem vê, ó, consegue ver a divisão do rabo pro corpo do gato.
Venho aqui. Bem aonde começa a divisão ali. Retrocesso. Mais ou menos 5 centímetros de costura. E retrocesso. Quiser fazer uma marcação para não vir com a máquina livre, pode vir. Tira os excessos de linha. O corpinho tá pronto, aí a gente vai aqui, ó, entre as duas mantas, encher com os nossos retalhos. Eu deixei a abertura muito fechadinha, o ideal é deixar um pouquinho maior, facilita na hora de encher. Para encher, coloquei aqui, eu vou primeiro preencher bem a orelha. Ela fica bem firme, bem durinha. Como são retalhos, ele facilita já ficar durinho, mesmo a gente colocando pouca coisa. Para a parte da cabeça, eu coloco os retalhos que são menores. Aí, depois aqui, para fazer o corpo e o meio da cabeça, a gente pode colocar os pedaços maiores. Vou ajeitando. É a parte que mais demora aqui, que mais dá trabalho. O resto é super tranquilo de fazer. E aí, eu vou ajeitando. Fiz bem uma orelha. Vou fazer a outra. Tô empurrando com o dedo o retalho lá dentro. Ele anda tranquilo lá dentro. Vou encher ele todo. A gente vai fazer o laço, que aí quando eu voltar eu já volto com ele cheio e o laço pronto. A gente só pôr o laço no gato e finalizar, porque aí fechar, tem que fechar o fundinho com mão. Pra gente fazer o lacinho, eu vou costurar, dobrei aqui, ó, ao meio. Eu vou costurar, começo com retrocesso, venho com retrocesso, deixo um espacinho sem costurar, retrocesso e venho até o final. E termino com retrocesso. Pra hora que a gente for fazer o laço, a gente conseguir virar o laço pro lado direito. Aqui eu tô costurando com a mesma cor de linha que eu fiz o gato, mas o ideal seria uma cor da cor do laço. Excesso de linha. Pra não ficar aparecendo essa costura, por isso que a gente deixa aberto, que é onde a gente vai virar. Aí, eu venho e abro. Deixo uma parte reta, a parte com costura. Eu ponho aqui pra cima e tombo a costura para um dos lados. Ponho sobre a manta, que agora a gente vai fechar as laterais. Se quiser ir pro ferro passar, pode, mas aqui não há necessidade. E aqui eu vou costurar com um pé de máquina, fechar as duas laterais. Essas linhas também que eu vou retirando também, eu vou colocando nessa lata, que depois vira tudo enchimento de almofada. Aqui, ó, que ficou um pouquinho de manta. Que essas peças pequenininhas, geralmente eu faço com retalhinho de manta, pedaço que eu já refilei alguma outra peça maior. E aí eu vou guardando os pedacinhos, depois eu uso. Costurei as duas laterais. Pra acertar bem o biquinho, a gente corta aqui, sem cortar a costura. Tiro os 4 cantinhos. E viro o lacinho. Se for um lacinho para uma coisa mais delicadinha, não precisa pôr a manta, faz só com o tecido mesmo. Esse aqui, como vai ficar no chão, é um peso de porta, podia ser um laço mais visível, mais vistoso.
ajeito a manta lá dentro. Aqui eu nem preciso fechar essa abertura, porque como a gente vai costurar aqui na hora que a gente for pregar lá no gato, ele forma o lacinho, fecha a aberturinha. Eu só marco o meio para eu saber onde eu tenho que fazer essa costura, ó. Vinco com a mão mesmo, não preciso marcar, ó. Fica marcado. Eu venho franzindo. Aí eu venho com uma agulha e linha. Eu uso aqui uma linha mais grossa para eu poder fazer a puxada e não arrebentar a linha no meio do caminho. Faço o ponto umas 3 vezes, de vai e volta. Aí eu enrolo aqui, ó, e arremato aqui atrás. E passo por dentro da linha para fazer um nozinho. Eu nem vou cortar aqui, porque esse mesmo fio eu vou usar para pregar depois no corpo do gato. Tá pronto o laço. Se vai fazer para uma bonequinha, para alguma outra coisa, aí eu posso passar uma fitinha de cetim aqui, colar um brilhozinho, aí é a critério de vocês. Eu vou terminar de encher, já volto com ele cheio pra gente finalizar aqui a mão e pregar o laço. O rabinho a gente vem com os retalhos menores, retalho pequenininho assim, ó. Vem de pouco, coloca um pouco e empurra com o cabo do pincel. A hora que o rabinho estiver bem firme, bem durinho, vem o modelo com a mão para deixar ele do formato que eu quero, do jeito que eu quero. Percebi que ele já tá num formato bom, aí sim eu venho fazer o corpo. Aí o corpo eu consigo fazer com esses retalhos maiores. Coloco um pouco e vou pondo lá pra dentro. O que a gente precisa tomar cuidado é que a minha cabeça já tá bem cheia, ó, bem do jeito que eu quero, modelei, vim acertando pra ficar do jeito que eu quero. O pescoço tem que ficar bem firme. Só que como o pescoço, o pontinho é muito pra dentro, eu tenho que vir tomando cuidado e colocando de pouquinho em pouquinho, empurrando, ajeitando, pra não ter perigo de abrir o pontinho, porque senão a gente tem que voltar e fazer a costura. Enchi, o corpo tá bem firme, fiz bem aqui os cantos, aí ele tá o miolo aqui, ó, tá oco ainda, por quê? É onde eu vou encaixar a areia. Como eu deixei a minha abertura muito estreita, vai dar um trabalhinho pra entrar. Por isso que é importante deixar a abertura um pouquinho maior. Mas dá trabalho, mas a gente chega lá. Só ir ajeitando, um pouquinho de calma. A gente consegue acomodar. Vamos lá, com ele preso no colo é mais fácil de acomodar, ó. Acomodo bem o saco lá dentro. Tá lá, ó. Que é o que vai dar peso. E aí eu termino de colocar enchimento para fazer esse acabamento aqui no fundo. Aqui no corpo, como é grande, eu posso pôr esses retalhos maiores, que são de refile de outras peças. Aí, ajeitei. E aí, eu vou finalizar. Aí, ajeito aqui, ó. Eu deixei um pouquinho maior aonde a gente recorta, ó, pra eu conseguir, ó. Terminei de ajeitar. Aí, eu vou finalizar com ponto à mão. Eu volto no finalzinho, quando eu estiver terminando aqui o ponto invisível, pra gente ver como ficou. Finalizar aqui o ponto invisível. A gente pega aqui, ó, uma bordinha. E aqui tem que ser pontinho pequenininho. E puxo. Venho pra outra lateral.
bem na direção onde eu acabei o ponto desse lado, eu pego um pouquinho só de tecido do outro lado e puxo. Lá do outro lado, na direção que eu terminei o ponto. A posição aqui é terrível para costurar e vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo. Pro outro lado, sempre pouquinho tecido, porque aqui eu preciso que fique bem fechadinho para não ter perigo de escapar enchimento. Finalizei, passo a agulha por dentro aqui para fazer um nozinho e faço mais um pontinho bem pequenininho para fazer mais um nozinho. Bom, arrebentou. O certo agora era passar aqui por dentro e cortar a linha para não ficar muito rente lá. Depois que eu terminei o ponto à mão, eu venho e modelo ele, aperto bem aqui embaixo para ele parar em pé, ó. Modela bem, aí ele para em pé. Como esse aqui eu quero que seja um gato e não uma gata, eu vou pôr aqui para ser uma gravata borboleta. A mesma linha que já tava, que eu costurei aqui o miolinho, eu vou vir, ó, espeto aqui, passo aqui por dentro da linha que ficou aqui no meio e dou um ponto. Aí aqui, ó, eu vou fazer como se fosse uns pontinhos invisíveis. Passo pelo gato. Se a linha tivesse maior, era um pouquinho mais fácil, mas dá jeito. Aqui, 2, 3 pontinhos, dá certo. Ou também tenho a opção de passar uma fita e amarrar. O bom de fazer peso de porta assim para quarto de criança é porque quando a criança começa a andar, a brincar com as coisas do quarto, ela vai brincar com o peso de porta, sim. Então, pelo menos esse aqui não vai machucá-la. Porque as crianças brincam mesmo com o peso de porta, sendo ele próprio para criança ou não. Dei o pontinho. Passo a agulha aqui por dentro, uso alguma coisa, puxo a agulha do outro lado e corto. Aí o fio se esconde lá pra dentro e aí o gatinho tá pronto. Duas peças finalizadas, aí eles estão em pezinho. Uma gatinha e um gatinho para ficar de peso de porta no quarto de criança ou em algumas áreas da casa que a criança costume brincar. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, que vocês aproveitem, façam bastante pecinhas, que aí dá tempo da gente presentear os nossos queridos netos, sobrinhos, filhos, amigos, com os dois gatinhos, ó, que já estão aqui, ó. Então, olha, já enfeitando o ateliê, mas eles vão ficar de peso de porta mesmo aqui no ateliê. Muito obrigado. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, mostra para as amigas. Conseguiu fazer a peça? Faz, me marca nas redes sociais. Tô no Instagram, tô no Face, tô aqui no YouTube. Então, gostou da peça? Compartilha com as amigas. Muito obrigada, até a próxima aula.